Você não vai acreditar no que cientistas brasileiros descobriram. Uma molécula do nosso próprio corpo, estudada há décadas, pode ajudar na regeneração da medula espinhal, e um detalhe curioso está chamando ainda mais atenção. O formato dela lembra uma cruz. Mas antes de continuar essa história impressionante, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos que unem ciência, curiosidades e histórias que podem mudar vidas. E essa é uma delas. Tudo começou com uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Há quase 30 anos, uma equipe liderada pela professora Tatiana Coelho de Sampaio vem estudando uma proteína chamada polilaminina. Mas o que é isso? A polilaminina é derivada da laminina, uma proteína que o nosso próprio corpo produz naturalmente. Ela fica na chamada membrana basal das células, funcionando como uma espécie de estrutura de sustentação. Imagine um andaime microscópico que mantém as células organizadas, unidas e funcionando corretamente. Sem essa proteína, a arquitetura dos tecidos fica comprometida. Ao longo de décadas, os pesquisadores conseguiram transformar a laminina em um polímero, a polilaminina, capaz de agir como uma espécie de ponte para os neurônios. E por que isso é tão importante? Quando alguém sofre uma lesão grave na medula espinhal, como em acidentes de carro ou mergulhos mal calculados, a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo é interrompida. É como se os fios que transmitem os comandos fossem cortados. A polilaminina, aplicada no local da lesão, pode funcionar como um guia, orientando as células nervosas a se reconectarem. No início deste ano, a pesquisa deu um passo histórico. A substância foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a iniciar a fase 1 dos estudos clínicos. Essa é a etapa que avalia a segurança do tratamento em humanos. Ainda serão necessárias mais 2 fases para confirmar a eficácia e permitir o uso comercial, o que pode levar alguns anos. Mas mesmo estando nas fases iniciais, alguns pacientes conseguiram acesso ao tratamento por meio de decisões judiciais, e os relatos começaram a emocionar o país. Um dos casos é o da nutricionista Flávia Bueno, de 35 anos. Após um acidente no mar, ela ficou tetraplégica. No dia 23 de janeiro, recebeu a aplicação da proteína no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo familiares, depois do procedimento, ela voltou a mexer o braço direito. Outro caso que viralizou nas redes sociais foi o de Bruno Drummond de Freitas, que ficou tetraplégico após um acidente de carro em 2018. Após receber a aplicação experimental da proteína, ele começou a recuperar a sensibilidade poucas semanas depois. Hoje, segundo entrevistas divulgadas online, ele anda, pratica esportes e leva uma vida independente. É claro, estamos falando de casos iniciais, ainda dentro de um contexto experimental. A própria professora Tatiana mantém cautela. Em entrevistas, ela afirma: "Neste momento, não tenho certeza absoluta ainda que estaremos diante de algo espetacular, mas isso é possível." E então veio o detalhe que fez tudo explodir nas redes sociais. Durante um vídeo explicativo, a pesquisadora mostrou a estrutura da polilaminina. E muita gente percebeu que o desenho da molécula lembra uma cruz. Pronto! Bastou isso para que o apelido surgisse, proteína de Deus. A própria Tatiana comentou a repercussão com bom humor. Segundo ela, a laminina já era chamada por alguns assim por causa do formato. E brincou: "As pessoas vão dizer que é a proteína de Deus." Em outro momento, ao explicar a estrutura, ainda disse sorrindo: "É um rosário inteiro." Mas ela faz questão de manter os pés no chão. O formato da molécula é resultado da sua organização química e estrutural. Na biologia, aquela forma tem função: permite que a proteína se conecte a diferentes componentes celulares, sustentando os tecidos. Ainda assim, é impossível ignorar o impacto visual. O vídeo circulou amplamente, muitas vezes destacando apenas o formato da molécula, sem aprofundar o contexto científico. Para alguns, foi coincidência. Para outros, um símbolo de esperança. Para a comunidade científica, é uma estrutura molecular com função bem definida. E talvez seja exatamente essa mistura de ciência e esperança que tenha tocado tantas pessoas. Estamos falando de uma descoberta com DNA brasileiro.
Um trabalho silencioso, feito ao longo de quase 3 décadas, que agora começa a mostrar resultados promissores. Um avanço que pode, no futuro, representar uma nova chance para milhares de pessoas que vivem com lesões medulares severas. O medicamento já despertou interesse da indústria farmacêutica nacional, como o laboratório Cristália, e pode, no futuro, integrar tratamentos mais amplos, quem sabe até no SUS. Mas tudo isso ainda depende da conclusão das fases clínicas, da comprovação de segurança e eficácia. A ciência exige tempo, exige testes rigorosos, exige prudência. Enquanto isso, nas casas de milhares de brasileiros, a notícia já acendeu algo poderoso: esperança. Esperança de voltar a sentir. Esperança de voltar a mexer um braço. Esperança de dar um passo. Seja você alguém movido pela fé, pela ciência ou pelos dois, uma coisa é inegável: essa pesquisa mostra a força da dedicação, da persistência e do talento brasileiro. E agora eu quero saber de você: o que você pensa sobre essa descoberta? Coincidência estrutural? Símbolo? Ou simplesmente mais um exemplo de como a ciência pode surpreender? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. E, claro, se inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa pesquisa que pode mudar o futuro da medicina no Brasil. Porque às vezes, no microscópio, encontramos muito mais do que moléculas. Encontramos possibilidades.